Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, para te dar bônus em dobro. Você vai depositar 50, vai te retornar 100, vai depositar 100, vai retornar 200, até R$ 1.500. Então deixa o link na descrição do vídeo e no nosso comentário para você aproveitar e a partir dali fazer o seu palpite de vencedor, beleza? Você pode aproveitar, hoje tem jogo do Fortaleza na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Bom galera, vamos lá, vamos falar aqui sobre o William Carvalho, né, o meu xará português, né, da seleção de Portugal. Na verdade ele é angolano, né? E participa já da seleção do Portugal desde as categorias de base, cara, muito novinho. Se eu não me engano, o William, ele jogou todas as categorias de base, todas as idades ali, né, das categorias inferiores, 17, 20, desde a 16 ele já estava. Então assim, já é um jogador que está na seleção de Portugal há muito tempo, campeão da Eurocopa, campeão também da Nations League, jogador de Copa do Mundo. É um jogador conhecido, né, mundialmente, é um jogador conhecido, fez sua carreira muito ali em Portugal, no Sporting, e aí depois acabou sendo emprestado e tal, e agora está no Betis da Espanha desde 2018, então a gente já está falando, essa seria a 6ª temporada, né, então é um jogador conhecido. Vamos falar aqui sobre ele, porque ontem alguns jornalistas, né, trouxe a informação de que o Flamengo já estaria muito bem avançado com ele, com o volante português. Então eu vou passar aqui pelo tipo de jogo dele, por algumas condições que tem do seu futebol. Agora é claro que é impossível a gente não passar por uma relação onde, inclusive, nós buscamos a informação e a informação foi que ele foi oferecido ao Flamengo. Então essas informações elas não estão se encontrando tanto, o que na minha opinião faz até um sentido. Por quê, galera? O William Carvalho está passando por uma questão pessoal muito séria, muito grave. Inclusive ele acabou depondo, né, cerca de 25 dias, porque ele está sendo acusado de um crime, né, de abuso sexual. E aí, o que acontece é o seguinte, pelo estágio que está dessa ainda acusação, que ainda, inclusive a matéria, que saiu no Brasil essa matéria, que ainda está sendo investigado e tal, está no estágio que não há ainda segurança para o Flamengo, nenhuma garantia de que, né, daqui a pouco isso vai ser resolvido e tal, então você pode, tipo como é que foi o do Eric Pulgar, que era uma condição completamente diferente e já estava num estágio completamente diferente. Na ocasião, o ocorrido, né, foi em agosto, então desde então está sendo investigado e há poucos dias ele deu o depoimento, segundo as matérias, inclusive, que falam lá na Espanha, que vai ter mais a depor. Então fica uma situação que eu não acredito que o Flamengo esteja tão avançado assim. Tá? Mas de qualquer forma, o interesse e oferecer o atleta, tudo bem. Uma outra questão. O atleta tem contrato até 2026 e, segundo algumas notícias, quem ofereceu ele foi o empresário dele, mas dizem que o Betis quer livrar a folha de pagamento. O empresário está fazendo um trabalho do Betis? Tá entendendo? Algumas condições não tá batendo. Verdade é essa, não tá batendo. Ele tem contrato com o Betis até 2026, é um jogador que hoje, né, já não está ali atuando tanto, a gente vai entender aqui uma questão de alguns minutos e tal, mas de qualquer forma, talvez até esse lado pessoal esteja influenciando, mas assim, a gente não tem ainda a notícia e não sabe ainda, né, o parecer do lado do William Carvalho, então fica muito difícil estipular qualquer coisa. Bom, vamos para o campo de bola que é mais fácil para a gente aqui analisar. De qualquer forma, galera, a questão é extremamente delicada, tá, e muito mais grave. Bom, mapa de calor, vamos começar aqui, mapa de calor do William Carvalho na temporada passada, tá? Essa é a temporada aí, por que eu trago primeiro a temporada passada? Porque aqui, pelo Campeonato Espanhol, como vocês estão vendo, né? Atua pelo lado esquerdo, atua pelo lado direito, atuando por dentro, 33 jogos, ele atuou em 31, ele iniciou 31 desses 33, né, que ele acabou jogando, dos 38, né, do Campeonato Espanhol. Então, de 38, ele jogou 33, desses 33 ele começou como 31 minuto de titular absoluto, é isso. Só que o de agora mudou, eu tô trazendo aqui para vocês, o de agora já é um outro cenário. São 14 jogos que ele jogou, né, tá no decorrer aí do campeonato, ele iniciou apenas 2 jogos. Então o William Carvalho não é mais aquele titular, né, absoluto do Betis. Inclusive tem uma coincidência. Inclusive esse jogo passou aqui pra gente. Foi transmitido, né, aqui pro Brasil. Atlético de Madrid e Betis. O Atlético de Madrid venceu o Betis por 2-1 e quem diminuiu, quem fez o gol do Betis? O próprio William Carvalho, no chute aí de fora da área, né? Ele fez ali, se aproximou ali da meia-lua, arriscou um belíssimo chute aí de fora da área
e diminuiu na ocasião ali para o Betis, mas de qualquer forma o Betis perdeu ali por 2-1. Os números que eu vou trazer, vou até da temporada passada, porque até como vocês estão vendo, pouquíssimos minutos, está jogando muito pouco, então a gente não tem muita coisa aqui para analisar sobre números. Mas de qualquer forma, da temporada passada, eficácia 87%, passe no próprio meio-campo 92%, passe no meio-campo adversário 83%, bola longa 71%, lançamentos certeiros 58% e cruzamentos, tem até cruzamentos precisos aqui, ó, 40%. Então, como a gente vê, né, até essa condição técnica, os números deles são altos. Creio que, indiscutivelmente, não tenho o que dizer, é um dos principais jogadores ali, né, desses últimos anos, né, da seleção de Portugal, quando a gente fala do primeiro homem do meio-campo. Portugal tinha ali o Costinha, né, meio-campo. Chega o William Carvalho, é um outro nível, a gente está falando de um jogador com muito mais categoria, com muito mais recurso técnico. Tá aí, recurso técnico. Inclusive, sobre essa condição de recurso técnico, um gol dele que é muito emblemático, né, que ele fez com a camisa do Betis, é esse aqui que eu mostro para vocês, que ele tem a primeira chegadinha ali na área, aí ele recebe, dá uma caneta no marcador, joga ali, né, o ovinho por baixo das pernas, e com categoria coloca no cantinho do goleiro, se eu não me engano foi contra o Raio Vallecano, é um gol que todo mundo lembra, todo mundo conhece do William Carvalho, não é um jogador de fazer tantos gols assim, mas tem alguns gols bonitos aí na carreira pela sua qualidade técnica, né, recurso técnico. O William Carvalho hoje ele tem 31 anos, mas ele já vai fazer cerca de um mês, né, agora no iníciozinho de abril, na primeira semana de abril praticamente, ele já faz 32 anos, então é um jogador muito experiente. Sobre a minha visão sobre o seu jogo, né? Vou até botar aqui para vocês. É o primeiro homem de meio campo, né? Então tá ali, ó, até essa questão sempre de buscar encarar o jogo, né? De ser sempre esse primeiro homem. Como eu falei, fez a sua carreira no esporte, depois seguiu ali no Betis e na seleção de Portugal foi muito importante. William, ele vai ser... William, no caso eu, né? O seu xará vai ser importante pro Flamengo na Copa América? Não necessariamente. Apesar de estar acontecendo algumas mudanças atual na seleção ali portuguesa, técnico novo, algumas mexidas, e hoje o William Carvalho está sendo ali meio que preterido, e a gente não sabe ainda por quais razões, ele é convocado para a seleção de Portugal e tem a Eurocopa, então ainda não dá para ter a certeza. Verdade que ele não participou das últimas convocações, hoje, né, a seleção de Portugal está priorizando ali, por exemplo, o Danilo, volante, muito bom volante, o Rubens Neves. Aí a gente tá falando de jogador já de um outro nível, até pela idade, né? Mas, de qualquer forma, pode ser que ele vá ali para preencher o elenco, ser convocado, enfim. De qualquer forma, não escapa da convocação. O próprio William Carvalho, ele participou da Copa do Mundo, né? Ele jogou a Copa do Mundo, ele jogou as oitavas de final por Portugal contra a Suíça, mas ele não jogou as quartas de final contra Marrocos, na ocasião quando Portugal foi eliminado. Ali o preferido foi o jogadoraço Rubem Neves, beleza? Bom, então o William Carvalho é esse, vamos usar o número aqui dele mais próximo, o 5. É esse jogador aqui, primeiro homem do meio de campo, e também jogava como segundo homem do meio de campo. E por que eu falo no passado, o que não necessariamente aqui no Flamengo pode ser que aconteça. Lento. Vamos falar a verdade, lento, tá? Pro futebol europeu, pro que está se exigindo hoje no futebol europeu, ele está lento. Como segundo homem, fica um pouco mais complicado. Tem muita qualidade, tem muito recurso técnico, proteção, com categoria, lado externo do pé, lado interno do pé, tem muito recurso. Com isso ele até consegue ter essa vida mais longa ali no meio de campo, apesar de ter só 31 anos, vai fazer 32, mas também sejamos sinceros, não parece, tá? Não parece. Se nós não conhecêssemos, nós falaríamos 36 anos. Falaríamos 36 anos. Então, tô jogando a real aqui pra vocês. Mas tem muita qualidade. Então, aqui, sabe aquele coroa da pelada que você joga? Mas aí, claro, proporcionalmente, né? Esse coroa já tá mais avançado, né? Com a idade. E aí você fala, caraca, joga... É praticamente a mesma coisa. Porque assim, tu vai falar, pô, fisicamente não tá dando mais, mas o cara tem muito recurso técnico. Então, com isso, tem muita categoria. Então, como primeiro. Como segundo, não. No futebol brasileiro, embora ele esteja lento, na minha opinião, no futebol brasileiro é mais lento. Então talvez ele até consiga jogar também como um segundo homem ou fazendo dupla no 4-2-3-1, mas sem dúvida nenhuma a gente está falando de um primeiro homem. William, como é essa condição do lento? Só para deixar bem explicadinho. Não é de correria só. Estou falando dos seus próprios movimentos de condução, de orientação pro futebol europeu. No futebol brasileiro, a gente só vai saber, de fato, ele na prática. Mas ele consegue ali maquiar essa lentidão
essa suposta lentidão, com a categoria que é um jogador bem acima da média. Outra condição. O Flamengo tem ali sobre a questão do Thiago Maia, né, que está envolvendo essa novela, e o Flamengo havia falado até que, se o Thiago Maia sair, talvez a gente vai para fazer uma reposição, não vai poder negociar sem tiver uma peça. O Flamengo já tem alguns jogadores ali, né? Pulgar, tem o Igor Jesus, tem o Alan, que até, né, tá naquela condição. O William Carvalho seria mais um jogador para primeiro homem, beleza? Muito mal comparando, mas é importante, porque a gente trouxe essa análise. Al-Mustari, eu havia falado que era lento, né? É outra condição física, outro jogador, tá num outro momento e tal, mas eu havia falado. Então o que acontece? Do William Carvalho é a mesma coisa. Se fosse um Flamengo de muita transição, de muita correria, bate e volta, apesar dele estar jogando no Brasil, o futebol brasileiro ser muito mais lento do que o da Europa, de qualquer forma ele ia sentir um certo desconforto. Mas como a gente está vendo, apesar, né, dele não estar com muita velocidade, hoje ele já está numa outra rotação, no futebol brasileiro, como o Flamengo está jogando, que não é um time de tanta bate-volta, ele conseguia, de uma ali mais posicional, né, digamos assim, conseguir contribuir bastante dentro desse coletivo. Vamos aguardar, galera, por quê? Tem essa condição esportiva, tem essa condição que ele está sendo ali acusado, então uma pode desencadear ali na outra, pode atrasar, pode demorar, mas havendo mais detalhes, o Flamengo contratando, enfim, a gente traz aí bastante vídeos aí sobre o William Carvalho para vocês entenderem ainda mais sobre esse volante, que eu acho que a grande maioria, quem acompanha futebol internacional, já está familiarizado com o volante português, não é isso? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos e valeu!